Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo. Quero beijar esse livro aqui, que já beijei, mas vou beijar pela segunda vez, porque eu quero lê-lo e entendê-lo, né? Desespero Humano, do filósofo Soren Kierkegaard. Porque aqui o saber não ocupa lugar, e aqui embaixo tem um botãozinho vermelho, você clicou aqui embaixo, já está participando, você pode fazer suas perguntas, tá? Aqui tem Bíblia, livros, filosofia, teologia e assuntos intrigantes. Então nós vamos falar de um assunto intrigante, não menos filosófico, né? Que é o fanatismo. Será que o fanatismo foi um problema do passado? Daqueles tempos medievais, dos tempos antigos? Ou será que o fanatismo, geralmente ligado apenas à religião, acontece só na religião? Não. Quero dizer para vocês que com o advento da internet pensávamos que o fanatismo ia diminuir ou quem sabe acabar. Mero engano. A internet trouxe muito mais fanáticos a este mundo. Seja bem-vindo ao mundo dos fanáticos, tá? E ela não acontece na religião, ela acontece em todo lugar. Na política está explodindo aí, tá? Na política está explodindo. Veja bem, é só você colocar Lula, lulistas, bolsonaristas e Globo, o nível de fanatismo é o mesmo de todos. Então não adianta falar mal dos petistas, dizendo que eles são fanáticos, porque o bolsonarista também é fanático. A maioria dos bolsonaristas são fanáticos, tá? Eu quero dizer para vocês que ainda sou Bolsonaro, mas eu tenho muitas reticências quanto a isso. E semana passada eu coloquei uma fala, porque ele fala algumas coisas muito bobas, muitas desnecessárias, né? E eu tive uma enxurrada, eu não tenho muitos amigos no Facebook, mas eu tive uma enxurrada de espetos e tacadas. E a minha frase foi a seguinte: se o presidente Bolsonaro e os seus filhos ficassem calados, as coisas melhores seriam resolvidas. Uma frase sem muito confronto, sem nada, mas infelizmente foi o bastante para muitos bolsonaristas fanáticos me atacarem, inclusive pastores, que eu fiquei muito triste, porque pastores, né? E eu tive que bloqueá-los, porque eu não vou ficar perdendo tempo, né? Porque Áquila não capte moscas, tá? Então, o fanático é uma pessoa, né? Eu tenho um termo aqui, ó. É a pessoa que tem uma paixão cega que leva alguém em favor de uma ideia fixa. Isso é fanatismo. Não acontece só na religião, acontece em todas as esferas, como eu já falei. E a política, o exemplo que eu dei aí, foi exatamente porque a frase que eu falei, eu não estava contra o Bolsonaro. Se você percebeu, eu não estava contra o Bolsonaro. Se você for fazer uma análise, uma hermenêutica, uma exegese, sei lá, qualquer outro tipo de interpretação, eu não estava. Mas a questão é que o fanatismo leva você a acreditar que qualquer coisa que não seja do agrado de um fanático leva ao desespero, tá? Quero dizer que eu continuo bolsonarista, mas sem concordar com tudo, tá? Não vou concordar com tudo que o Bolsonaro faz. Pelo contrário, acho metade das coisas que ele fala, mais da metade das coisas que ele fala, desnecessárias ou sem sentido. Então, outro momento eu falo mais sobre isso, mas eu quero falar sobre o fanatismo, né? O fanatismo, ele não consegue interpretar. Nesse momento aqui, você vai ver que o fanático ele não consegue interpretar, porque a ideia fixa está impedindo dele ver outros horizontes, tá? Diferente daquele que tem um sentido filosófico. Ele vê, eu não estou falando de filósofo, porque quando a gente fala em filósofo, a gente fala em alguém que foi formado dentro da faculdade, mas alguém que tem um olhar filosófico, mesmo sendo analfabeto. Existem pessoas, eu conheço, meu avô era uma pessoa dessa. Meu avô era uma pessoa que sabia interpretar e era analfabeto. Mas eu sempre vi hoje
depois de estudar filosofia, vi que meu avô ele tinha um sentido filosófico, né? Ele tinha uma visão filosófica, ele tem um olhar octogonal, não é preciso ter apenas um olhar duplo, triplo, quádruplo, né? O fanático, ele tem um olhar unilateral, ele só consegue olhar aquilo ali. Então isso é prejudicial à filosofia, isso é prejudicial a qualquer interpretação, tá? Quem tem o sentido filosófico tem um olhar octogonal, olha no mínimo por 8 lados, e aí ele tem uma visão melhor. Então o fanático é isso aí, tá? Fanático é isso aí. O fanático, ele pega uma ideia que já foi colocada por alguém, não interessa quem, e ele não simplesmente ele aceita e se faz aquela pergunta filosófica que se diz: por que está se fazendo isso? Ora, está se fazendo isso porque sempre foi feito. Está fazendo isso porque sempre foi feito. Confesso para vocês que essa pergunta, essa resposta, ela causa ojeriza em mim. Foi feito porque está... Não, isso não é resposta. Para mim não é resposta, não. Não é resposta, né? Aí vamos cair nas respostas tautológicas. É porque é. Não é, tá? É preciso saber por quê. Então, por exemplo, vou dar 2 casos aqui muito interessantes, que eu sempre conto quando eu vou falar em senso comum, quando eu vou dar aula sobre interpretação, sobre pensamentos fixos, né? Uma certa vez alguém estava numa casa e todos os peixes que eram tratados, a pessoa cortava o rabo e a cabeça, e colocava na frigideira. Aí fizeram aquela pergunta: por que se faz isso aqui? Se faz isso aqui porque sempre foi feito. Não é resposta. Depois foram descobrir por que aquele ritual, né? Aquela tradição de cortar o rabo e a cabeça do peixe, jogar fora e ficar só ali. Porque as avós, as bisavós, as tataravós não tinham frigideiras grandes que o rabo e a cabeça do peixe ficavam para fora. Então a ideia que eles tinham no momento era cortar a cabeça e fritar bem aquela parte, tá? Foi se descobrir aquela pessoa que inquiriu, que teve sentido filosófico. Mas o fanático, ele aceitava aquilo de primeira, sem saber, sem questionar. Não, é porque sempre foi assim. A única verdade que eu não questiono, e aí eu me coloco aqui como fanático, tá? É a verdade de Deus. É a verdade de Deus. É aquela verdade em que não se muda. A imutabilidade de Deus, aquilo que é inerente à imutabilidade de Deus. E aqui eu me coloco como fanático, tá? Porque eu sou fanático por Jesus. Mas mesmo assim, nesse desdobramento, eu ainda volto a falar. Eu sou um fanático falso, porque o verdadeiro fanático, ele não assume o seu fanatismo. Muito lindo isso, no sentido filosófico, mas eu vou dar um exemplo para você. Quando eu tive 7 anos desviados da igreja de Jesus, eu fui 7 anos de bebedeira, e uma coisa eu aprendi: o verdadeiro bêbado, eu observava quem estava bêbado e quem não estava bêbado, quem estava e quem não estava. O verdadeiro bêbado era aquele que dizia: eu não estou bêbado, não. Esse era o verdadeiro bêbado. Porque quando a pessoa dissesse: cara, eu estou bêbado, não estava bêbado, tá? A mesma coisa se aplica ao fanatismo. Aquele que assume seu fanatismo, ele, por conseguinte, ele não é um fanático verdadeiro. Ele é um quase fanático ou um fanático falso. Porque no momento que eu implico em afirmar o meu fanatismo, eu necessariamente já diluo uma parte do fanatismo que esteja em mim, tá bom? Então seria mais ou menos isso. No próximo vídeo nós vamos falar mais sobre fanatismo, porque eu quero falar sobre isso. Continue fazendo suas perguntas. Até lá, tchau!